Olá, sou professora Marcelene Lucila Macedo de Oliveira. A aula de arte de hoje é para turmas do 9º ano. Esse material você encontra no blog Arte Sintonia. Nós iremos estudar a cerâmica Tapajós. A produção artística indígena sempre foi um guia para a compreensão da história e da cultura que fundamenta a origem de determinado povo. E a cada nova pesquisa, esta arte ancestral se mostra diversa, sustentável e extremamente rica, estilística e conceitualmente. A arte indígena brasileira, por sua vez, não foge desta perspectiva e expõe as crenças e as manifestações de cada etnia como riquezas culturais. A prática única atrelada ao misticismo deste artesanato brasileiro desperta interesse e o coloca como elemento diferenciador na decoração do ambiente. Assim é a arte em cerâmica tapajônica, vestígios que caracterizam a herança cultural da tribo indígena Tapajós, que habitou as adjacentes do rio Tapajós, à beira da atual Santarém, no Pará. Vejamos aí o artesanato brasileiro produzido pelos índios Tapajós. Vasos, urnas funerárias e escultura de barro são os principais artesanatos cerâmicos dos índios Tapajós. Ao observar a arte tapajônica em profundidade, torna-se mais simples compreender que o artesanato não é apenas a representação da cultura de um povo, mas também do seu ideal de beleza e da sua percepção do que seja inspiração. Através dela é possível deduzir que tanto o homem quanto a fauna amazônica sejam foco da arte e das cerâmicas ornamentadas. O estilo e a noção estética avançada dos artesãos tapajônicos incitam a possibilidade de serem descendentes de civilizações antigas como as do Maia e Incas. No decorrer de pesquisas aprofundadas, a arqueóloga norte-americana Anna Roosevelt comprovou que algumas cerâmicas dos Tapajós, único registro histórico desta etnia indígena, foram produzidas há mais de 6.000 anos e que o desenvolvimento da tribo ao longo do rio Tapajós se deu em torno de 1.200 anos antes de Cristo. No entanto, apenas em 1923, quase 400 anos após o declínio da cultura indígena e extermínio da etnia pelos brancos europeus, é que esta manifestação artística foi difundida no mundo pelo etnólogo Kurt. Características da arte em cerâmica tapajônica. As cerâmicas tapajônicas são formadas por elementos antropomórficos que exaltam a fauna brasileira. Antropomórfico é referente à imagem dos seres humanos. Zoomórfico é referente à imagem de animais. Essa peça é uma peça antropomórfica porque tem características de seres humanos. A junção de argila e cauxixi, que é uma esponja presente nos rios da região, promove na cerâmica artesanal características similares à porcelana, como durabilidade e leveza. Outras particularidades, como o alto nível de detalhismo e realismo das peças e a harmonia dos elementos decorativos que reafirmam a sofisticação da arte tapajônica, remetem à excelência da cerâmica chinesa e à arte barroca. As cerâmicas dos Tapajós, especialmente os vasos e as urnas funerárias, tinham finalidades específicas de armazenamento de alimentos, bebidas e cinzas para utilizá-los durante cerimônias festivas e religiosas. Em alguns rituais indígenas, as cinzas dos familiares, por exemplo, eram incorporadas às bebidas fermentadas de milho ou arroz para serem ingeridas. Esse é um dos modelos de vaso de gargalo produzido pelos Tapajós. No esquema desse vaso de gargalo, nós temos a base em pedestal, o bojo lobado. Na parte superior, nós temos o gargalo, que é composto pelo bulbo, flange e o vertedor. Entre as peças destacam-se o vaso cariátides,
marcado pela base sustentada por 3 figuras femininas e abundante decoração plástica, e o vaso de gargalo com rebuscados elementos antropozoomórficos com bojo esférico. Esses detalhes revelam a figura de animais nativos da Amazônia, como algumas aves, jacarés, onças pintadas e cobras em sinérgia, afeições humanas similares às representadas na cultura. A principal característica do vaso cariátides são as 3 figuras humanas que sustentam o vaso. Esse é um exemplo de vaso cariátides. Essas figuras humanas são a representação de sacerdotes. Observe o detalhe feito à mão dos animais que estão aplicados nesse vaso. A arte cerâmica produzida pela tribo indígena Tapajós também inclui uma variedade de estatuetas antropozoomórficas, ora ocas, como potes, e ora maciças, e esculturas famosas como os muiraquitãs. Vamos conhecer o significado de alguma das palavras que vimos no texto. Antropomórfico, figuras de pessoas. Zoomórfico, figuras de animais. Antropozoomórfico é a junção da figura de pessoas e animais. Esses são elementos que constituem a cerâmica Tapajós. Bom, meus queridos, é isso. Agradeço pela atenção de vocês e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!